Boa noite, William. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo estás? Tô muito bem. Tá me escutando? Aquí está súper bien. ¿Y ahí cómo estás? Tranquilo. Bueno, vamos a esperar algunos segunditos ahí para que más gente pueda ingresar. E a chuva deu uma trégua? Está lloviendo. Ojalá nuestra conexión se mantenga. Normalmente la lluvia descompone un poco. Vamos dar uma oportunidade pro pessoal tá entrando, né? E aí a gente espera um pouquinho. Y ya están sumándose de a poquito. ¿Qué tal por Minas? ¿Llueve ahora o está seco? Estamos, estamos há um bom tempo, estamos um bom tempo sem chuva e preocupados não só pela atividade leiteira, mas como agrícola como um todo. Foi um inverno que não choveu. Eu sou aqui da região do sul de Minas, então as lavouras de café e outro tipo de agricultura já tem a chuva como atrasada. Y, y importante, acá está lloviendo ahora. Tenemos la siembra que viene, la mayoría está esperando. A ver, algunos ya están empezando. Tuvimos una buena zafra una buena cosecha de ensilaje de maíz. Ojalá tengamos una secuencia ahí, porque los años anteriores sufrimos mucho con sequía y la calidad del ensilaje no era nada bueno. Bueno, yo creo que vamos empezando, así la gente va accediendo, va se uniendo con nosotros ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes, estar escuchándonos. Para nosotros es un gusto, un placer empezar una nueva forma de conectarse, llevar la información y, y creo que va a ser la primera de muchas. Estoy en un proyecto nuevo de hacer entrevistas con personas referentes de todas las áreas de la producción lechera a nivel mundial. Tenemos varias entrevistas ya programadas. La idea es, ya está creado un nuevo perfil de Instagram. A los que quieran ya mirar después de nuestra live, se va a llamar Tambo 360 y la idea también es formar un podcast donde vamos a estar compartiendo vía Spotify a todos los que quieran escuchar de forma después de un viaje, cuando están con tiempo libre también poder escuchar todas esas entrevistas que vamos a estar haciendo. Entonces, a los que quieran buscar después por Instagram a Tambo 360 y nos seguir, ayudar a llegar la información un poquito más lejos. Bueno, empezando hoy, nuestro primer invitado, ya un gran amigo, un placer recibirlo para hablar. Nos conocimos hace poco tiempo, fui a visitar a Minas y trae muy buenas informaciones, una buena referencia y creo que es importante traer esa información para más gente y por eso coordinamos aquella vez hacer una live para traer un poco de su conocimiento, de su información. Nuestro invitado de hoy, Gustavo Almeida, trabaja muy bien en la zona de Minas Gerais y la idea es que él pueda presentar un poco de su conocimiento por el tiempo limitado, pero vamos a estar charlando sobre cómo producir una buena mezcla, cómo llevar un buen alimento para los animales y lograr tener mejor resultado.
Muchas gracias, Gustavo. Paso la palabra para que se presente un poco, para que nuestro público pueda, quien no te conoce todavía, para conocer y para también entender un poco de tu formación y cómo trabajas hoy y dónde surgió la pasión por la leche también. Estou muito feliz pelo convite. William esteve aqui em Minas e pôde conhecer algumas fazendas. A gente deu uma gira aqui nessas fazendas e posteriormente eu pude regressar ao Paraguai Leiteiro também e conhecer alguns clientes da Granusa no Paraguai e fiquei muito feliz em poder retornar ali no Paraguai Leiteiro. É uma região que me encanta muito e eu fico muito feliz pelo convite do William, que tem uma equipe muito bacana trabalhando leite no Paraguai de uma forma muito especial, e a gente poder contribuir com isso e contribuir com os colegas, não só do Brasil, mas também no Paraguai. Tem trabalho hoje em dia em outros países da América do Sul. Eu acho isso fenomenal. A gente, através da tecnologia, poder estar chegando muitas vezes num lugar que a gente nem poderia imaginar de outra forma, né? Então, o Ariel aí, grande abraço, Ariel. E assim, conhecer uns fenômenos de pessoa igual o Ariel, por exemplo, um menino que eu vejo a paixão de vaca que eu tenho nele, por exemplo, ao conversar com ele, ao conversar com você. Então, os amigos que as vacas vão nos dando com o tempo. Eu sou médico veterinário de formação, eu estudei na PUC Minas, depois eu fiz mestrado no departamento de veterinária, no departamento de nutrição e produção animal da veterinária da USP. Trabalhei com bovinos leiteiros, a gente trabalhou com sementes de oleaginosas, vacas confinadas, caroço de algodão e grão de soja. Hoje eu estou terminando uma especialização em forragem e pastagem, também na USP, só que na Exalc. Eu trabalho como consultor independente em gado de leite nos últimos anos. Fiz um trabalho relacionado a sólidos para uma grande empresa de laticínios. Antes eu trabalhava em empresas de mineral, desenvolvendo linha de produto e a campo também. Então, conheço desde do trabalho dentro de uma fábrica de ração, de uma premixeira, a como que é o interesse de uma empresa de laticínios na entrega desse leite, e hoje como uma assistência independente e consultoria aqui no sul de Minas. É o trabalho que a gente faz. A gente trabalha também com treinamento voltado a equipes de nutricionistas, fábricas de ração em geral, e trabalhamos também a nossa mídia, que é a Gado de Leite, um Instagram que a gente tem há 2 anos e meio. Completamos na última semana 15 mil seguidores e é um trabalho de formiguinha que ele vai ganhando proporção às vezes e nos leva a lugares que a gente nem imaginava antes, né? Então, agradecer esse convite. Muito mais legal ainda é conversar com quem a gente já conhece. E assim, eu sei que tem muito mais gente aqui hoje para a gente tá conversando, trocando ideia, trazendo mais informação relacionada a isso. Então, assim, pessoal, eu já vou dar uma quebra aqui de protocolo. O William, quando ele me convidou, ele falou que dentro desse projeto novo dele, ele queria uma frase de impacto de cada convidado dele, né? E assim, William, a frase que eu te falo é que toda formulação ela deve ser feita para chegar na boca da vaca. A minha frase é essa. Não tem outra frase relacionada a uma formulação. Toda formulação deve ser feita para chegar na boca da vaca. Então,
a ser formulada uma dieta, qualquer empecilho daquilo chegar na boca da vaca, a gente tem que estar ajustando, corrigindo os fatores que a gente vai estar conversando aqui hoje, mas a gente não pode aceitar nada diferente disso. Se algum momento alguém parou para formular essa dieta, a missão é fazer com que ela chegue mais perto do desenhado possível dentro da boca da vaca. Eu acho que esse nosso trabalho no nosso dia a dia é correr em busca da batida perfeita, né? Da mescla perfeita. Sí, eso es la parte más importante. Nosotros como nutricionistas siempre decimos las dietas, la dieta formulada y la dieta consumida. Creo que ahí va todo por ahí el tema que vamos a hablar hoy, porque al final es muy lindo hacer en un programa de formulación una dieta, quedar todo ajustado, todos los requerimientos atendidos, y muchas veces nos damos cuenta cuando vamos a medir todo y lo estamos, nos enteramos que esa dieta nunca llegó a la boca de la vaca. Y ahí los resultados no se cumplen, las expectativas no se cumplen. Entonces, creo que por ahí va el camino y queremos hablar hoy específicamente sobre cómo hacer eso, ¿verdad? Yo creo que vamos a hablar en dos idiomas. Yo voy a hablar en español, en portuñol a veces, y Gustavo va a hablar en portugués, pero creo que la información vamos a hacer llegar de toda forma. Tenemos gente de Brasil, lo que se está se uniendo por ahí. Un saludo a Eduardo Valías, nuestro compañero. Hay mucha gente ya de Paraguay, muchos productores, muchos técnicos también ahí ingresando. Y vamos a partir al tema, vamos a empezar, ya que ya tenemos una introducción bastante fuerte, ¿verdad? Que es la frase que impacta y es lo que hoy normalmente tenemos muchos desafíos en la producción lechera. Cuando hablamos de ese tema de una dieta, entregar una buena formulación para que sea también un alimento ideal para el consumo, hablamos específicamente de la mezcla, hablamos en TMR, una sigla en inglés, pero es al final lo que trabajamos más directamente en tambos confinados y quizás algunos semi-confinados, pero la idea es entregar una dieta totalmente mezclada, vamos a decir así, y con todos los ingredientes y una mejor forma posible todos los días. Sabemos que cada vez más las vacas van evolucionando, tenemos una mayor demanda de un alimento más calibrado, más ajustado, y por ahí si puedes comentar para nosotros cuál es la ventaja de se trabajar con una dieta TMR comparada a un tambo, vamos a decir así, semi-confinado, que tenga una parte de la dieta, que tenga su concentrado aparte o que tenga una pastura aparte. ¿Cuáles los beneficios de hacer una dieta TMR para hacermos una introducción de este tema? Y si hay alguna desventaja, vamos a decir así, para un productor menor, ¿cuál es el desafío para lograr tener un buen TMR también? Na primeira parte da pergunta, William, eu posso te responder o seguinte. Se fizermos uma analogia entre os sólidos do leite e o plasma sanguíneo, a gente sempre vai ter os metabólitos que serão secretados no leite, no plasma, em antemão. E aí a gente tem uma ideia, nem se for uma ideia mínima da saúde do lote, quando a gente consegue fazer uma análise de sólidos do leite por lote ou por fazendas. Então, a TMR ela tem uma capacidade de entregar um alimento que vai ser fermentado de uma maneira com maior controle, uma extensão maior, sem prejudicar esse animal, às vezes, no mesmo desenho de dieta, mas se fosse entregue separado o concentrado dessa parte volumosa da dieta, muitas vezes bem misturado, a gente tem a capacidade de não ter esses animais com uma saúde ruim. Por que eu falei dos sólidos? Porque
uma fazenda que não utiliza TMR passa a utilizar, por pior que seja o equipamento em tecnologia, a gente já tem, na próxima análise, um ganho em porcentagem de gordura, a gente tem um ganho em porcentagem de teor de proteína produzida, secretada, e ganho em produção em litragem de leite. Então, a gente tem nos três modos de estar analisando isso aí, a gente tem, quando entra do fornecimento separado entre balanceado e volumoso, entre a ração entre o concentrado e o volumoso, e a gente entra com um vagão, a gente tem esse ganho, ele vai ser maior quanto melhor é o equipamento, mas a gente está conversando muitas vezes em 0,2, 0,3 a mais de gordura, a gente está conversando em 0,1, 0,2 a mais de proteína, a gente está conversando em mais litro de leite dia. Então, com o mesmo consumo de alimento, muitas vezes, estamos falando só em diferença dessa mistura mesmo e a qualidade de fermentação ruminal que isso vai trazer. O que eu acho por menor que for a fazenda, o rebanho, a gente tem desenhos de vagões. Então, uma vez que pensou em estar tratando esses animais, quanto mais confinados eles estiverem, mais dependente de uma boa mescla, de uma boa mistura, eles são. Esse impacto de insólidos de leite se dá, qual a tua opinião? Muito relacionada a uma fermentação melhor, a um problema menor de acidose, vamos dizer assim, o se dá por la consistência, por se trabajar. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Se dá muito por la consistência da dieta. É um conjunto de fatores, né? Você descreveu alguns, mas a capacidade de cada bocada da vaca pegar os mesmos nutrientes vai ser o mais responsivo a uma modulação da fermentação que não seja patogênica, que não vá levar essa vaca a uma doença. Então, o pensamento universal da TMR é que se essa vaca vai dar 200 bocadas ali, todas as bocadas têm que ser igual. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu comecei o assunto falando de sólidos do leite porque é um parâmetro bem bacana da gente estar pensando, mas toda a formulação deve ser feita para chegar na boca da vaca. Na hora que a gente desenha uma dieta, a gente tem que desenhar pensando sim no desempenho que essa vaca tem que dar, qual é a quantidade de litros de leite que esse animal tem que estar desempenhando e com certeza que sólidos aquela formulação entrega dentro daquele rebanho. Caso contrário, a gente tem erro de manejo, a gente pode correr atrás, que de formulado é muito difícil ser ali o problema. E o que é interessante, muitas vezes, né, cada vez mais a gente tem abertura de estar escolhendo qual software eu vou estar usando, se eu vou estar formulando através do NRC, se a minha empresa tem base francesa, o pessoal está a campo trabalhando muito com o INRA, a gente tem o pessoal que trabalha com a MTS, a gente tem liberdade de escolhas de sistemas. A gente não pode esquecer muitas vezes que nosso papel como técnico é dar um passo atrás do que o sistema está pedindo para garantir que aquele mínimo chegue na boca da vaca. E aí do que eu estou falando? Muitas vezes o sistema pede um pouco mais de fibra, mas se a gente analisa essa fibra, vai a campo, passa PNR no coxo, vê que está com a variação muito alta, inaceitável para dentro daquele desenho, muitas vezes a gente tem que diminuir a quantidade de fibra dessa dieta e entregar uma dieta menos quente de outra forma, não arriscando. A gente teria uma ótima, dentro dos ingredientes da fazenda, a gente teria uma formulação ótima dentro do software,
mas tem aquela que a gente sabe que a vaca vai comer. Então, eu acho que a gente tem que achar um meio de campo entre esses dois mundos para ter saúde com desempenho no rebanho. Se a gente fechar muito o olho e pensar dentro do que seria o melhor desenho possível de uma dieta, a maioria dos profissionais dentro dos ingredientes disponíveis vão chegar numa solução parecida. Mas aquela solução é a melhor, é a que otimiza o consumo de matéria seca, é a que os animais vão ter saúde. Então, a gente tem esse pensamento um pouco mais holístico e está entendendo a entrega da fazenda, né? Muitas vezes, William, é bacana da gente falar assim,